E de repente veio essa quarentena, a gente falou, vamos ajudar, vamos ver com nós, somos duas nutricionistas, gostamos de comer, e nutricionistas que gostam de cozinhar. A Eliane é chefe de cozinha. Olá, hoje vamos falar dos melhores alimentos para fortalecer o sistema imunológico, porque é uma pergunta que a gente está recebendo muitas vezes. Interessante, talvez, dar essa notícia para quem está chegando pela primeira vez, que a gente criou um blog, é um blog gratuito, online. Inscrição é fácil demais, é entrar no link no meu perfil, no Linktree, lá tem o link, entrar e colocar seu melhor e-mail. Tá? E aí você já entra no blog. E temos também um grupo WhatsApp, tá, de apoio para quem quiser. E já estamos recebendo centenas de pessoas e eu acho que aí vamos construir justamente essa comunidade dos unidos na quarentena. Ah, Eli? Sim. Unidos na quarentena? Parece, unidos na quarentena. Como você falou, parece escola de samba, mas não é. Né? Mas fazer dessa quarentena um momento para refletir sobre bastante informação e não entrar numa grande ansiedade, tá? E aproveitar ao máximo esse momento para até entrar mais na cozinha, né? Isso que a gente... Com certeza. Cuidar da família, então, se cuidar. Isso. Então, apesar de Eliane ter duas filhas pequenas, apesar de esse horário ser um pouquinho o horário do jantar, a gente combinou, nós duas, de ficar todo dia dessa semana ainda, às 19, tratando sobre um assunto que a gente está vendo, que está sendo muito, que preocupa bastante. Então, hoje é sobre imunidade e vamos dar o segredo, vamos dar o nome do alimento melhor que tem para reforçar a imunidade. Não existe. Não existe um alimento, então esquece tudo o que você está escutando sobre alimentos milagrosos. Não existem nenhum alimento que por si só vai mudar sua imunidade, tá bom? Então, a gente está dando uma notícia que é boa, quer dizer que não existe um alimento só, o que existe é um padrão alimentar. Talvez alguns são tristes, porque achavam que ia ter uma notícia mais milagrosa, que a gente ia anunciar qual é o alimento que você tem que comprar. Tá aí. Neide, ela tá aqui. Rigo? Tá. Então, a Neide é um excelente Instagram para seguir. A Neide é uma nutricionista que está trabalhando de maneira maravilhosa, né? Alimentação, com alimentos in natura, bastante receitas. É isso que a gente vai incentivar, porque de fato... Eu nunca te contei. Uma vez eu fui fazer um curso com ela dentro da casa dela. Ela abre a casa dela e leva grupos para... Eu até fiquei arrepiada de tão lindo que é esse curso. Ela leva grupos para conhecer a horta que eles fazem comunitária, daí ela dá uma volta e ensina a reconhecer plantas. Então, ela ensinou a plantinha de pitanga, que nasce assim, no meio do cimento, a gente passa a mãozinha assim, coloca no nariz, sente o cheiro de pitanga, e assim, nasce na rua, e ela vai mostrando os cogumelos, sabe? Coisas que a gente deixou de prestar atenção, da atenção plena, sabe? Então, uma vez eu levei, quando eu era gerente de uma área do marketing de uma multinacional, levei todo o meu time para a gente fazer um treinamento na casa da Neide. Então,
tem muitas plantas, muitas punks, assim, é um poço de conhecimento da Neide. Neide, eu perdi o seu contato, depois eu gostaria de ter de novo o seu telefone, que estou com saudade. Ela tá aqui, você pode entrar em Ela tá contato aí. e seguir ela pelo Instagram. Tá? Estamos muito felizes, Neide. E você pode entrar também, se você quiser, dando algumas dicas. Né? Talvez você conhece um alimento milagroso que aumenta a imunidade, mas até agora eu não conheço. Então, interessante, talvez eu falar um pouquinho da minha busca como nutricionista, porque eu fiz nutrição mais tarde, hein? Sou engenheira agrônoma, e entrei na nutrição porque eu estava vendo muitas, na verdade, muitas neuras, né? Eu morava nos Estados Unidos, nas mães, e eu falei, mas eu quero ajudar essas pessoas a ter uma noção mais tranquila sobre alimentação. Então, o que eu fiz? Eu entrei na nutrição para estudar. Estudar. E meu objetivo, na época, era buscar alimentação perfeita. Eu sou bem nerd, então entrei na pesquisa, entrei na nutrigenômica, estudei genética, estudei nutrição, ver como os alimentos conversam com nossos genes, estudei bastante alimentos funcionais, estudei bastante o composto bioativo do alimento, e finalmente, hoje, meu papo come de tudo, cozinha, come de preferência alimentos frescos, caseiros, menos processados. Né? De tudo que eu estudei, eu estou com esse discurso que parece tão simples, tão moderado, não tem nada de sensacionalismo, mas na realidade o que acontece? Tem sim muitos estudos mostrando que um nutriente, um composto bioativo, pode dar uma influência, sim, no sistema imunológico. Né? Então, nos estudos, a gente vê que sim, quando você olha um nutriente em particular, assim, a gente tem sim estudos. Agora, o que a gente não sabe é como o corpo funciona. E se o corpo da pessoa vai reagir a esse composto bioativo. A gente vê que tem perfis genéticos de pessoas que vão reagir muito, outras não. Então, no laboratório, está muito claro que a célula vai ficar ativada, até a cascata da sinalização celular vai mostrar uma ativação daquela imunidade ou da diminuição da inflamação, que vai ser extremamente interessante do ponto de vista de pesquisa. Agora, muitos desses estudos são feitos in vitro, quer dizer, no laboratório. Né? Agora, quando você olha dentro do corpo, aí está mais difícil. Por quê? Porque entra tantos fatores que podem interferir que não dá para ter um resultado tão simples assim, que um nutriente, um composto bioativo vai modular a imunidade da pessoa. Tá? Então, falando disso, eu quero dizer que se você quer comer de maneira funcional, tem uma coisa linda para fazer. Tá? Ir à feira. Então, a feira. No seu supermercado, comprar naquela parte mais fresca do supermercado. Não entrar dentro desses corredores que tem só caixa. Então, comprar mais fresco, in natura, comprar e cozinhar. Né? Na realidade, a resposta hoje que a gente tem de tanta informação é essa. Por quê? Porque não somente o composto bioativo do alimento, a gente não sabe o efeito que ele vai ter dentro de cada corpo, mas também tem outra coisa, tem a nossa genética, mas temos também uma microbiota, quer dizer, um monte de micróbios dentro do nosso
organismo, especialmente no intestino, no sistema digestivo, essa microbiota também vai conversar ou não com esses compostos bioativos. Então, hoje a ciência está muito longe de saber dizer qual é o alimento perfeito para você, tá? Por isso que o mais interessante é comer de maneira variada, incluir bastante legumes, frutas dentro da sua alimentação, porque a gente vê que os alimentos, as plantas, elas trazem um monte de compostos bioativos. Então, confiar no seu corpo, para seu corpo fazer esse laboratório. Ele mesmo vai processar tudo que você vai entregar para ele. Tá? Então, parece um pouquinho, assim, fora da ciência dizer isso, mas na realidade a ciência de hoje, ela não é capaz de fornecer uma informação tão assim, precisa sobre alimentos milagrosos, sobre como aumentar a imunidade. Então, quando você vê isso vendido, né, você já precisa ficar um pouquinho com o pé atrás e olhar de onde vem essa fonte. Também uma dica muito interessante quando você está seguindo todos esses perfis de Instagram, ver se a pessoa está vendendo algum produto. Porque a gente vê que eles vão falar, eles vão dar um discurso super sensacionalista sobre um alimento, um nutriente, e logo depois eles estão vendendo cápsulas, suplementos. E, aliás, hoje a gente vê que muitos dos suplementos, o próprio nosso sistema digestivo não está nem absorvendo. Então, tem um médico americano que fala que suplementos é para fazer um xixi mais caro. Você já ouviu falar isso, Eliane? Eu já. Então, você gasta e você nem tem certeza que seu corpo vai absorver esses vitaminas. Então, claro que o que eu estou dizendo agora não é de deixar de tomar os seus suplementos. Você tem que ver com seu médico, com seu nutricionista. Né? Agora, comprar na internet ou tomar o mesmo suplemento do que o amigo lá, isso não vale. Né? E pode até prejudicar a sua saúde e sua imunidade. Né? Excesso de suplementos, a gente vê que tem até risco de câncer. Tá? Então, não é brincadeira não, tá? Então, basicamente, se a gente quer aumentar a imunidade, primeira coisa, estilo de vida, né? Você quer falar um pouquinho? Eu não quero estar sozinha falando. Mas... Eu adoro quando você fala, aprendo sempre muito. Sim, mas saber estilo de vida. A gente tem que investir em nosso sistema imunológico, reforçando uma saúde. E sabe, Sofia, o que a gente também estava conversando outro dia, a plant-based, que é a alimentação à base de plantas, né? Não é veganismo, não é vegetarianismo, né? Mas é uma alimentação rica em vegetais. Então, é cada vez mais falada, né? A gente se alimenta com muito vegetais. E assim, uma coisa que eu aprendi com você e que eu sempre percebi que isso daí é o que me livrou da compulsão alimentar, é que não existe alimento bom e ruim, né? Comida é comida e o nosso corpo é muito inteligente. Então, vamos parar de ficar... hoje a gente vai comer tudo que a gente está com vontade de comer. Amanhã eu vou começar a comer só alface, ou só comer algum tipo de alimento, o dia da maçã, ou um dia de jejum intermitente, né? Então, isso o nosso corpo não entende. Então, tudo que a gente fala de escolher alimentos, ir à feira, comprar ingredientes coloridos e saber cozinhar.
porque a Organização Mundial da Saúde, ela pede para a gente comer 400 gramas de vegetais. Só que quando fala isso, as pessoas ficam assustadas, né? E gera terrorismo nutricional, porque é bastante vegetal, né? Outro dia eu estava pesando um pepino médio, pesa 140 gramas, então a pessoa assusta. Só que se a gente souber cozinhar e comer de uma forma natural, e se for legal, as pessoas vão ficar felizes. Então eu estava vendo aqui algumas perguntas, né? Então, por exemplo, assim, a gente já ensinou vários temperos no nosso blog. Para quem ainda não entrou, vale a pena entrar. Então, lá tem receitas com temperos à base de cúrcuma, de páprica, de ingredientes que são ingredientes de verdade. E um tempero mais gostoso do que o outro. Então, esses dias mesmo eu fiz um peixe, usei o tempero de ervas. Outro dia eu fiz o frango e usei o tempero à base de cúrcuma. Ele fica até mais amarelinho. Na hora que a gente grelha, ele ainda fica suculento, né? Então, e você vê que aqui o que é importante é o contexto, né? Combinar os alimentos, né? E não ficar só comendo, porque cúrcuma é justamente um dos antioxidantes, um dos nutrientes composto, né? Que está mais associado à proteção justamente da imunidade. Mas não adianta comer cúrcuma na colher assim para ganhar mais imunidade. Você vai até ter risco de intoxicar seu corpo de tanto cúrcuma você vai comer. Então, cuidado. Né? Mas acrescentar como ingrediente dentro de uma composição culinária é fantástico. É desse jeito que a gente vai orientar vocês. Né? O tempero, em geral, quando é variado, ele traz um monte de compostos bioativos. Não precisa nem saber os nomes complicados. É simplesmente variar a alimentação e fazer uma alimentação mais caseira, mais fresca. E sabe, você tocou um assunto muito interessante. Ele é que é também meu assunto preferido, é de não fazer restrição. Porque aí sim, a restrição ela pode baixar a imunidade. Tá? Se você começar a tirar grupos alimentares, ou comer menos, tentando emagrecer, ou tentando fazer uma restrição por motivos estéticos ou de peso, você pode acabar dando um estresse no seu corpo que pode enfraquecer sua imunidade. Então, é muito mais interessante comer do que restringir nesse momento da quarentena. Agora, não estou dizendo comer tudo que tem. Né? A gente pode comer de tudo, mas não tudo. Então, por isso que a gente já falou, mas a gente vai falar mais e mais nesses lives, o importante é ter rotina, né? Horário para comer, horário para fazer outra coisa. E no horário para comer, planejar um pouquinho para poder cozinhar um prato, uma refeição variada, rica em legumes. Se você não está muito acostumado a colocar legumes, coloca seu prato preferido e acrescentar um pouquinho de legumes. Você já está comendo mais. Tá? O negócio não é virar nem vegetariano, nem vegano. Isso a gente está falando de aumentar o consumo de legumes. Sim, isso é bem interessante para ganhar imunidade. Mas não tem um legume só que vai fazer o trabalho. Tá? Então, não fazer dieta, isso é muito importante. O que mais para aumentar a imunidade? Então, Sophie, existem alguns estudos que falam de alguns alimentos, né? Mas o que fala de comer variado é o mais importante. Então, por exemplo, assim, o que eu estou fazendo nesses dias? Só para as pessoas elas ficarem também com algumas ideias. Por exemplo, eu faço uma salada de pepino, coloco iogurte, né? Que tem bastante probiótico. Faço uma saladinha de repolho, o iogurte com a receita simples. Aquela receita que eu postei no meu Instagram. A receita simples, você usa leite e iogurte. E você tem um alimento sensacional, uma fermentação muito interessante para seu intestino.
E também dá para fazer aquelas pastinhas que a gente fez lá no Rio Grande do Sul, naquela aula maravilhosa com manjericão. Dá para fazer Uhum. pastinha de feijão branco. Dá para variar nas leguminosas, colocar lentilha um dia, ervilha no outro, grão de bico no outro, né? Então, misturar, fazer o suco de limão, temperar com a couve, que tem bastante ferro, e o limão tem bastante vitamina C. Servir suco de limão também para as crianças, né, com bastante nutriente, incentivar as crianças a cozinharem, a gente está junto na cozinha, fazendo receitas, e incentivar e ser leve, né, Sofia? Que mais que pode alterar a imunidade? Falta de sono, estresse. Tá? Então, estamos bastante estressados hoje em dia com o coronavírus. Agora, tem o estresse do coronavírus, mas tem o estresse também que você vivencia. Tá? Então, uma vez que você está dentro da casa, da sua casa, você já está fazendo a sua parte. Tá? E não pode fazer muito mais do que isso, infelizmente. Tá? A não ser de ser um profissional de saúde que pode dar assistência lá no hospital. Mas, se não, a maioria dos nossos ouvintes, eles precisam entender que não adianta se estressar demais. Claro que é importante estar atento às dicas, às informações, mas não ficar o tempo todo escutando essas informações que ela pode prejudicar a sua saúde mental, deixar você muito mais ansioso e aí sim pode ficar até mais doente por causa disso. Então você vê que imunidade ela depende de muitos fatores, né? Quanto mais você vai cuidar do seu bem-estar, cuidar da sua rotina, da rotina da sua família, melhor vai ser a sua imunidade para poder justamente, vamos dizer, se defender contra esse coronavírus. Mas tem pessoas com imunidade boa que pegam, tem pessoas que não têm imunidade boa e que não vão pegar, então também a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Né? Então, uma coisa que pode ser boa também é começar a se alimentar bem, que naturalmente a imunidade vai ficar boa. E assim, não só melhor. por conta dessa época de coronavírus, mas para sair dessa fase com uma imunidade melhor, né? Então, acho que acho que a gente pode usar essa época para mudar alguns hábitos, né? Exatamente. Eu acho que a minha parte de profissional de saúde, agora de nutricionista, estou vendo coisas maravilhosas acontecer com meus pacientes, os pacientes das minhas colegas lá do Ambulim, do Ambulatório de Transtorno Alimentar. A gente vê que tem uma mudança também de valores. Em vez de valorizar estética, peso, as pessoas estão valorizando a saúde. E isso, para mim, está sendo maravilhoso, porque é isso que eu estou martelando o tempo todo. Tá? Eu não sou nutricionista estética, eu não sou nutricionista esportiva, não sou nutricionista de longevidade, sou nutricionista da saúde. Tá? Meu objetivo é ajudar o meu paciente a ganhar mais saúde. E quando a gente ganha mais saúde, a gente ganha mais imunidade. Automaticamente. Agora, o problema que eu encontro muito é que o paciente ele quer peso, ele quer músculo, ele quer secar, ele está meio obcecado pela questão estética, pela questão da magreza, pela questão do peso. E, infelizmente, quando você só foca nisso, você esquece de olhar a parte da saúde. E às vezes vai escolher, por exemplo, uma dieta restritiva porque quer emagrecer e vai prejudicar a sua saúde. Então, o que eu tô vendo é que tem uma mudança de valores e muitas pessoas estão com esse momento um pouquinho complicado, estão vendo que, nossa, o quanto é importante ter saúde. Tá? E nossos avós, eles tinham isso como objetivo de vida, ficar saudável. Só que hoje saudável era tão simples, parecia fácil, só
se cuidar, mas também se eu fico doente, eu vou tomar um remédio e pronto. E estavam meio perdendo esses valores da saúde, tá? E focando em outras coisas que não são tão saudáveis. Então, tem uma pergunta aqui de o que é o peso saudável. Então, é uma pergunta excelente, né? A gente poderia conversar muito sobre essa palavra, o que é um peso saudável. Então, o que eu posso dizer é que antigamente se falava de peso ideal. Então, peso ideal era um cálculo simples, você tinha a altura da pessoa e você calculava qual era o peso ideal dela. E a gente, felizmente, parou de usar esses cálculos, porque não tem nada a ver com o mundo, né? Cada um de nós temos o nosso biotipo, nosso perfil genético, somos únicos. Sabe que até gêmeos idênticos são únicos, porque uma vez que eles começam a viver a vida deles, eles vão ter expressão de gene diferente, eles podem até ficar diferente. Até a gente, provavelmente vocês também conhecem gêmeos idênticos, mas um tem óculos, outro não. Né? Um está com excesso de peso, outro não. Então, a gente vê que somos realmente únicos. Né? Então, isso é uma coisa que a gente deveria valorizar e não querer o tempo todo ter o corpo X, Y, Z daquele padrão ideal que não é nosso padrão, é que vai ficar colocando a gente dentro de uma busca de um peso que não é saudável, porque não é nosso peso natural. Então, peso ideal não existe, tá? Cada um de nós tem o nosso peso saudável. Então, o interessante é que o peso saudável, ele tem a ver um pouquinho com o peso natural da pessoa que está em paz com a comida, que não está fazendo dieta, que está comendo regularmente, que está tendo um estilo de vida saudável, fazendo atividade física, dormindo. A gente vê que quando a gente sai desse estilo de vida saudável, a tendência do corpo pode ser ganhar peso. Tá? Mas também, às vezes, a gente ganha peso por outros motivos, que pode ser estresse, que pode ser falta de sono. E aí, o corpo, ele pode considerar que o peso um pouquinho maior vai ser o peso saudável, quer dizer, o peso que a pessoa fica estável. Tá? Então, um peso saudável é um peso que você chega quando você está com o seu máximo de saúde. Tá? Então, não existe um número perfeito. E, aliás, dentro de uma vida, esse peso, ele varia. A tendência é aumentar um pouquinho, não 20 quilos, mas aumentar ao longo dos anos. Isso daí, Sophie, quando você falou no seu curso, eu até me emocionei, lembra? Porque eu estava grávida e depois que eu fiquei grávida, eu não aceitava meu corpo mais, né? E aí, quanto mais eu não aceitava, mais eu engordava. E aí, mais eu engordava, mais eu ficava triste. Aí, quando eu comecei a fazer o curso, aí passar em consulta com a Sophie, eu me libertei verdadeiramente, porque eu comecei a aceitar meu corpo depois de grávida e o meu peso depois de grávida. E quando eu aceitei, eu comecei a perder peso naturalmente. Então, eu me libertei, nunca mais eu me pesei. Até a Sophie falou, nossa, você está cada vez mais magra. Quanto você já perdeu? Eu falei, Sophie, eu nunca mais me pesei. E antes eu ficava sempre querendo aquele peso que eu nunca alcançava, sempre fazendo dieta, me culpando por ser nutricionista e nunca conseguindo chegar no peso que eu gostaria. E assim, hoje, a idade, depois de ter 2 filhos, nossa, é tão libertador, é tão em paz, que eu acho que as pessoas precisam reconhecer essa importância. A Elisa está chorando. E o quanto é importante a gente se aceitar, se reconhecer, para a gente cuidar da gente, porque a gente é ser único, né, Sophie? Não adianta Sim. eu queria ser outra pessoa. Não sou eu, com Exatamente. o corpo japonês, o nariz amassadinho, a bochechinha, né, de japonesa, né? Então, cada um tem um corpinho, né? Um estilo, né? Uhum. Com certeza.
Você quer ir lá conversar com a Elisa ou Emily? Não, acho que a Elisa tá já ficando com um pouco de fome. Tá. Com certeza, é um horário um pouquinho complicado. Aliás, a gente pode fazer aí uma chamada a ver se vocês querem outro horário. A gente acho que 19 era um bom horário, mas talvez a gente pode mudar isso, até se para você ficar mais fácil, Eli, podemos Acho pensar, que né? agora, como todo mundo já está em casa, né? A gente pensou às 19 horas, quando a gente começou, ainda as pessoas estavam trabalhando, né? Eu Uhum. acho que agora que as pessoas estão em casa, acho que a gente pode colocar um pouquinho antes, porque eu estabeleço a rotina, sabe, Sofia? Então, o café da manhã, o lanche da tarde, o almoço, o lanche da tarde, mas não por conta de 3 em 3 horas, né? Mas é porque eu sei que o corpinho das crianças necessitam de necessidades, né? De comida. Então, Então, esse horário é o com horário da certeza. pavinha já. E saber que nosso corpo, ele se dá muito bem com rotinas. Então, a É, gente faz, quando tem crianças em casa, é até uma boa parceria para os pais, porque aí os pais vão ter que ter rotinas, não adianta. Se você tem filhos em casa, se você não tiver rotinas, vai ser um caos. Né? Agora, quando tem rotinas, ajuda os pais também a ter essa regularidade. E nosso é. corpo agradece, seu sistema imunológico fica fortalecido quando a gente tem essa rotina. É muito interessante. Temos genes, relógios dentro do corpo. Né? E nosso corpo tem um funcionamento que fica mais optimal quando ele está seguindo rotinas. Eu acho que você falou a palavra que eu sempre chamo de mágica. Essa palavra é permissão. Quando a gente se dá permissão de comer, a gente tem menos comer emocional. Agora, não é só isso, mas com certeza, quando você quer comer bem, sem ansiedade, começar para se permitir comer. Então, colocar horários para comer e faça uma refeição. Aí você pode até pegar no nosso blog, a gente criou um blog para isso. É um blog gratuito que se chama Unidos na Quarentena. Tem um nome que parece de escola de samba, Ele é Sim, um parece o nome de uma blog, escola de samba. é um Unidos blog na gratuito. quarentena. A gente já tem uns 700 inscritos, então tá indo super bem, as pessoas estão interessadas, a Vai ter gente está cada colocando, surpresa legal, né? a gente está dando surpresas. Tem vídeos de receitas, a gente está criando esse blog. É o Hoje a gente comecinho, a gente deixou começou com disponível a live de ontem com dicas de higienização dos alimentos, de superfícies, de como tem tem um e-book cozinhar, como fazer fantástico. quando chegar o do mercado. A gente colocou as dicas de ontem, a gente colocou em forma de e-book e está tudo lá gratuito. Então é só entrar com seu e-mail, o link está no meu perfil. Você clica lá, coloca seu e-mail e você já entra no blog. E tem também a opção de entrar no grupo VIP do WhatsApp. Então, estamos muito animados, vamos continuar dando esses lives para dar as informações que vocês também estão querendo, né? Então, fico à vontade de continuar perguntando. Vou ver, tem bastante perguntas ainda, mas a gente vai respondendo aos poucos a todas essas perguntas. Amanhã vamos fazer um outro live. E vai ser justamente sobre como reorganizar a rotina em tempo de isolamento social. Então, vai ser bem interessante. A gente vai dar dicas de como organizar com criança, sem criança, você sozinho, você com outras pessoas. É bastante importante. Uma pergunta sobre como introduzir legumes para crianças. Bom, a gente não vai falar aqui de introdução alimentar, que é um assunto bem específico. Aliás, eu tenho um curso online com a Gabi Vilas Boas sobre essa introdução alimentar a partir dos 6 meses até 1 ano. Né? Então, a gente não vai entrar nesse assunto.
Aqui a gente vai falar de família, então com crianças já que estão na mesa comendo igual todo mundo, né? Então a partir de 1 ano, a Elisa é nossa pequena boneca, né? De também tem 2 anos, né? E ela está participando de tudo, está comendo igual todo mundo na mesa, não é verdade, Eli? Ela já está ela já come tudo. E assim, foi super legal também eu ter feito o curso de introdução alimentar quando teve ao vivo, porque eu apliquei várias coisas com a minha filha. Então, as dicas que vocês dão de BLW, um monte de dica legal. Hoje a Elisa come muito bem por conta dessas dicas também. Foi super legal. E também você está em paz. Então, uma mãe em paz com a comida, ela vai transmitir isso para os filhos. Então, às vezes você quer focar no seu filho, fazer ele comer bem, mas começar para cuidar de você em primeiro lugar. Né? Cuidar de você, faça você as pazes com a comida, aí você vai ver que as coisas fluem. As crianças, eles são muito... como dizer, eles são contaminados pelos pais. Né? Quando tem um ambiente de paz com a comida, geralmente os filhos têm essa paz com a comida. Né? Então, é bem interessante, então, de se cuidar, não é ser egoísta de se cuidar, se tem algumas dúvidas, ficam buscando ajuda, né? Se tem dificuldade. Então, vamos continuar fazendo esses lives. Alguma coisa que você quer falar ainda, Eli? Vou ver se tem uma pergunta. Não, a gente já falou bastante coisa, né, de comer variado, das receitas. Então, a gente também vai disponibilizar bastante receitas no e-book. Podem perguntar. Dentro do live a gente não consegue responder a tudo, porque vem muitas perguntas, mas depois a gente lê as perguntas e num outro live a gente dá as respostas, tá? Bom, tem uma pergunta, eu vou responder, porque assim, não seria melhor alimentos mais alcalinos para a imunidade? Isso é fake news, tá? Eu sou pesquisadora, eu primeiro não acredito naquele tal de alimentação alcalina básica, eu não estou lendo nada sobre isso, então não acredita que você tem alimentos que vão aumentar sua imunidade assim de maneira mágica, né? Imunidade é uma coisa que você constrói com um estilo de vida muito, como dizer, muito completo. Não é só alimentação, não é só sono, não é só atividade física. Tem até a parte da ansiedade, tem a parte psicológica. Somos seres muito complexos. Então, é um tipo de, como dizer, é um tudo. Então, às vezes, você tem coisas para melhorar. Então, olha o que dá para melhorar. Dentro do meu livro, eu dou esses 7 segredos, que são os segredos para você olhar com um pouquinho de distância a essa questão do peso, e ficar buscando mais saúde. Então, vai ser isso. Eliane, você quer falar alguma coisa para concluir nosso live de hoje? Eu acho que a gente falou bastante da fome do corpo físico, mas também tem a fome social, né? Então, uma coisa que aprendi com a Sophie e com os franceses é da gente alimentar também a parte social. Então, não ficar tão preocupado com o que a gente vai comer ou o que a gente não vai comer, mas também ter o prazer de estar junto, de sentar à mesa, de pôr uma bela mesa, de olhar no olho, de colocar talheres, copos bonitos e cuidar mesmo da família, aproveitar essa quarentena com esses pequenininhos aí que não param, né? Pra dar mais carinho, né? Nossa, eu tô com saudade dos meus bebês, meus bebês já são adultos. Eu tenho um bebê em casa comigo, só que ela é adulta já, né? Sou quase vovó, então aí eu vou curtir de novo. Então,
O blog, nosso blog, ele está aqui para responder também a todas as perguntas, então fiquem à vontade, entrem, a gente fica criando uma comunidade sensacional de pessoas que querem fazer as pazes com a comida, comer melhor com a família, dentro desse blog Unidos na Quarentena, né? Fazer dessa quarentena uma coisa positiva no sentido de ganho de saúde e de imunidade, tá bom? Então, boa noite a todos. Mesmo, né? As crianças estão juntas, a gente tem que trabalhar e a gente tem que levar da melhor forma e ter paciência, né? Daqui a pouco Obrigada, Elisa, pela participação. Muito Desculpa, viu, pessoal? Mas não tem jeito, né? Ela é muito fofa. Nossa, dá vontade de apertar, sabe? De dar um beijo. Tô com saudade. Manda um beijo. Manda um beijo. Manda assim, beijo. Tá bom, então um beijo a todos. Boa noite. Até amanhã, 19 horas. Tchau.